todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos receber com muito amor e carinho nosso irmão Arlindo, que nos trará a palestra dessa noite. Boa noite a todos. Nessa noite vamos procurar falar um pouquinho sobre o perdão. Vamos tentar junto entender até onde vai a nossa compreensão, até onde nós realmente estamos perdoando. E
Na verdade, eu gostaria de começar com a pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós vamos nos ater no terceiro item, que é o perdão das ofensas. E para falarmos um pouco a respeito, é importante que cada um de nós comece a observar a partir desta prece, de parte desta prece que nós todos comungamos aqui quando a Thelma fez o Pai Nosso. Perdoai, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos sendo sinceros quando nós fazemos essa elevação até Deus, nosso Pai, pedindo para que Ele nos perdoe das nossas imperfeições e das nossas dificuldades, quando muitas das vezes o nosso coração está cheio de dor, cheio de ódio, cheio de mágoa. E uma coisa importante é observarmos que no dia de hoje, isso já vem de muitos e muitos tempos, mas hoje está muito mais latente, porque a qualquer coisa que não nos agrade, nós já nos ofendemos, nós nos melindramos, nós consideramos que não estamos sendo atendidos naquilo que gostaríamos. Porque nós, nos dias atuais, temos visto muito o nosso semelhante no espelho daquilo que a gente gostaria que ele fosse. Ou seja, não importa se é o nosso patrão, não importa se é o nosso vizinho, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, os nossos parentes. Para nós, na maioria das vezes hoje, e às vezes a gente nem percebe, nós criamos uma expectativa muito grande em relação ao nosso semelhante, e aí nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E quando a palavra não vem como gostaríamos de ouvi-la, ela, muitas das vezes, nos fere, nos machuca. E é dentro desse princípio que nós temos visto nos dias mais atuais, é que nós podemos com certeza dizer da dificuldade que é perdoar. Sempre foi uma dificuldade o perdão, porque o perdão, ele começa acima de tudo por nós nos amarmos, por nós nos entendermos, por nós nos compreendermos como criaturas que temos dificuldades, que temos imperfeições, que temos uma série de defeitos, mas que também temos qualidades, que também somos criaturas divinas. Todos nós somos iguais, não importa o nível social ou não, todos nós temos a condição de sermos filho de Deus, de sermos criatura à semelhança do Pai. E como criaturas à semelhança do Pai, temos a oportunidade de começarmos a refazer a nossa jornada e não deixarmos nos envolver cada dia mais pelas dificuldades pelas quais muitas das vezes
enfrentamos e sofremos ao longo da vida. Existe uma passagem aqui do Divaldo que perguntaram para ele o que é o perdão. E ele coloca assim: é um importante passo da evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. E, complementando, perdão é treinamento. Ou seja, é muito fácil, muitas das vezes, alguém que nos machucou tão profundamente, eu chegar e dizer: perdoa essa criatura. É muito fácil da boca para fora. Mas aquilo doeu dentro de mim. Aquilo machucou você, machucou a mim ou a quem quer que seja. E não dá simplesmente para esquecermos a ofensa sofrida. Mas dá para começarmos a fazer um exercício. Por isso que, mais uma vez, eu insisto em dizer que nós temos que aprender a nos conhecer. E ao nos conhecer, aprendermos a amar. E com isso nós vamos ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais prudentes. E quando alguém nos ofender ou trouxer algo que no primeiro momento nos parece uma agressão, nós vamos olhar para aquilo e vamos dizer: Pai, o que é que este ensinamento está querendo trazer? O que é que essa criatura que me ofende está querendo fazer? E para isso nós temos que nos lembrar que esta existência não é nossa única. Nós já tivemos várias e várias encarnações e consideravelmente vamos ter muitas mais. Para isso, vamos ao longo do tempo aprender a se modificar. E como começamos a fazer esse exercício? Treinando, como disse Divaldo. É muito mais fácil nós treinarmos. É muito mais fácil nós buscarmos entender e compreender aquilo que realmente nos interessa, que é a paz interior. E enquanto nós carregarmos mágoa, sentimento, ódio, rancor, a gente costuma às vezes ouvir muitas criaturas dentro da casa espírita, né? Dizer: eu perdoo, mas desde que essa criatura não apareça mais à minha frente, né? Da mesma forma, a gente costuma muitas das vezes ouvir: Pai, que essa criatura, que a sua justiça se cumpra com essa criatura. A gente ouve muito isso, não ouve? A gente ainda tem o sentimento gravado dentro de nós de justiça, como se justiça fosse algo que se paga, como se justiça, Deus é punitivo e Ele nos pune com a dor, com o sofrimento, com a mágoa, com o ressentimento. E na verdade o Pai é só amor e bondade. E na verdade nós somos essência divina. E como essência divina, nós somos amor e bondade. No entanto, quando a gente se apega simplesmente a olhar o nosso semelhante para que ele seja da forma como nós gostaríamos, nós vamos nos decepcionar. E nós vamos sentir esta dor e alimentar esta dor. A dor, gente, é muito importante que a gente tenha no coração. E aqui tem uma outra passagem muito, muito bacana, uma frase bastante que eu achei interessante de trazer para nós. Quando alguém te magoa, você tem duas opções. A primeira, se vingar e ser feliz por alguns minutos.
né? Porque logo em seguida a sensação da vingança passou e a dor volta, não melhora, né? E a segunda, perdoar e ser feliz a vida inteira. Qual que nós escolheríamos, a primeira ou a segunda? Com certeza a segunda, né? Mas para isso tem um caminho que a gente precisa percorrer. Para isso tem um caminho que nós precisamos começar a aprender. Analisemos, e isso faz parte do nosso treinamento. Analisemos cada situação que nos molesta, cada situação que nos dói, cada situação de criaturas que para conosco nos causam indignação. Não importa qual seja a situação, porque senão nós ficaríamos falando a noite inteira de mais diversas situações, porque cada um acha que o seu problema é maior que o problema do outro, né? A gente tem sempre esse sentimento, meu problema é maior. Assim como a dor que dói em mim, não dói na mesma proporção que dói no meu semelhante. Pode doer mais ou pode doer menos, mas é um exercício que temos de começar a fazer. Olhar para dentro de nós, falar conosco e nos elevarmos até Deus nas nossas preces. Então, quando a gente tiver dificuldade em relação a alguém que nos ofende, você não consegue perdoar, mas procura tentar entender, porque enquanto você alimentar aquele sentimento, não importa o que seja, você vai fazer a prece do Pai Nosso e não vai ser atendido, e você vai se revoltar com Deus também. Como muitas das vezes a gente se revolta. Pô, Pai, mas você não me atende, né? Mas você não perdoa o seu semelhante, né? Muitas das vezes ele até atende, mas a nossa cegueira é tão grande que a gente não percebe que fomos atendidos naquilo que pedíamos, né? E muitas das vezes a gente carrega a culpa por toda a nossa existência, acumulando a dor. E com isso, quanto mais a gente acumula esse sentimento dentro de nós, nós estamos mais propensos a doenças. E a ciência hoje já é bastante provada, ela já está chegando à conclusão que quanto melhor nós nos sentirmos, melhor é a nossa convivência. Quando nós estamos felizes, nós produzimos serotonina, que é excelente para o desenvolvimento do nosso corpo como um todo, do nosso estado de animação, de euforia, de alegria, de paz e felicidade. Quando a gente alimenta dor, quando a gente guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio, desejo de vingança, entre tantas outras, nós produzimos cortisol. E o cortisol é um dos elementos que mata as células do nosso organismo. E é por isso que, com certeza, grande parte das pessoas que hoje vivem depressão, demência, senil, tem muito relacionado com o seu estado emocional debilitado por não perdoar, por não compreender o seu semelhante como gostaria de ser compreendido. Então, mais uma vez, eu volto para que a gente se lembre de como devemos nos comportar no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Muitas das vezes, vai ser difícil muitas das vezes a reconciliação, não é verdade? Como você
enfrenta uma traição, é muito difícil. Mas, através das vibrações, ao invés de você mandar vibrações negativas, você mandar vibrações positivas, nas suas preces, você incluir aquela criatura, ainda que ela tenha te feito mal, isso vai contribuir para que você comece a crescer. Porque nós não sabemos se no passado nós não agimos igualmente. Se nós não fomos nós o algoz, fomos nós quem traímos, né? E aí nós pedimos nessa encarnação o resgate, através de sentir a mesma dor que fizemos um outro passar. Então, é importante que a gente comece nas preces. Esse é o treinamento. Você comece a olhar, comece a se amar, comece a se compreender melhor em relação a tudo aquilo que te cerca. E aí você entra numa faixa de positivismo que mesmo na dor, você saberá compreender o seu semelhante, porque você vai olhar e vai ver nele uma criatura que vai colaborar no seu crescimento, mas não como você gostaria, mas como realmente você precisa para crescer. Então, amando a si próprio, amando o seu semelhante, amando a todos indistintamente, elevando o nosso pensamento a Deus todos os dias e pedindo ao Pai, a Ele, todos os dias nas nossas preces, que a gente aprenda, através da dor, através através da dor, a sublimar os nossos sentimentos e a compreender o nosso semelhante. E aí não mais a gente vai pedir justiça divina para o nosso semelhante. Porque muitas das vezes, como eu disse, nós poderemos ser atendidos e nós não vamos gostar do resultado, porque não era aquilo que a gente esperava, né? Às vezes a gente deseja algo e ele vem de uma forma tão dolorida que a gente não compreende. E a gente se revolta contra Deus, contra o mundo, contra as pessoas todas que nos circundam. Então o perdão é um dos sentimentos maiores, mais difíceis de nós atravessarmos, mas é o mais importante para nós reconquistarmos e reconstruirmos a nossa jornada. Muitas das vezes, eu trabalho na desobsessão há mais de 30 anos e a gente encontra diversos casos na desobsessão, os mais diversos. E um ponto muito de coincidência é que às vezes quando você está tratando o obsessor, né, a pessoa entra, toma o passe, você está tratando o obsessor e você consegue conversar com o obsessor e ele simplesmente chega para você: eu não consigo ir embora, não consigo me libertar, mesmo que eu queira, porque ele me odeia. Ele vem aqui, toma o passe, mas ele quer que eu vá embora, mas ele não quer um acerto de conta, ele não quer me perdoar, ele não quer um acerto. Às vezes, na maioria das vezes é inconsciente, aí a gente chama para conversar e muitas das vezes, não conta o caso evidentemente, mas a gente chama para conversar e tenta fazer com que a criatura entenda que faz parte do processo dela dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é o perdão, não da boca, mas do coração. O amor para com o nosso semelhante. Então, se nós hoje aqui tivermos esse tipo de sentimento dentro de nós, reavalie até chegar em casa. Liga, olha nos olhos,
Abrace, peça perdão. Muitas das vezes está dentro de casa o nosso maior problema. E a gente não sabe dizer, me perdoe, e eu também te perdoo. E nas orações, fazer o mesmo. Pedir a Deus que você perdoa todos aqueles que te ofendem. E que você pede perdão independente do que você tenha feito. Porque muitas das vezes a gente também não sabe que a gente ofende alguém. Mas a gente também magoa criaturas que às vezes a gente acha que estaria contribuindo, né? Colaborando com ela, e muitas das vezes nós estamos fazendo exatamente o contrário. E aí o nosso coração vai ficar mais leve. Aí o sentimento de amor fica mais fácil. Aí o despertar diante dos olhos do Pai de infinita bondade fica mais visível ao nosso redor. E aí nós criamos uma pleiade de luz à nossa volta. A gente não vai ver essa luz, mas a gente vai perceber que as coisas vão mudar no nosso ambiente. As coisas em todos os campos por onde passarmos vão começar a se transformar. Mas para isso nós temos de nos amarmos. Para isso nós temos de ter misericórdia para conosco. Por isso que no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, quando Pedro conversa com Jesus e diz, Pai, mestre, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? Lembra dessa passagem? E ele diz, não será 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quando ele fala 70 vezes 7, não é 490 não, pessoal. É infinitamente, entendeu? É simbólico o fato. Mas é infinitamente os pecados e quantos ofensas que nós sofrermos, nós temos de realizar, nós temos que perdoar. Então, o perdão vai fazer parte da nossa vida sempre. Por quê? O Mestre nos deixou como exemplo. Quando ele estava no Calvário, antes do último suspiro, o que ele fez ao elevar o pensamento aos céus? Qual foi a frase dele? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Né? E a gente ainda está gatinhando. Aí a gente ainda insiste em não perdoar. Mas é hora de começarmos a mudar esse filme em nossa vida. Amando a si próprio e amando o nosso semelhante como gostaríamos de ser amado. Assim começa o perdão para com todos que nos cercam. Muito obrigado. Pai querido, só temos a agradecer. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa bendita, mais uma vez reunidos em seu nome. Que possamos refletir e praticar todos esses ensinamentos. Que possamos nos perdoar, para conseguirmos perdoar os nossos irmãos. Que ao longo de toda essa semana possamos refletir profundamente sobre o tema de hoje, para nos melhorarmos, trabalharmos nossa reforma íntima e sermos pessoas melhores. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja.